Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: naqueles dias, outra vez, se reuniu uma grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e disse: eu tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, eles vão desfalecer no caminho mesmo, porque alguns vieram de longe. Mas os seus discípulos responderam: onde poderá alguém fartar de pão no deserto? E Jesus perguntou: quantos pães tendes? E eles responderam: 7. E ordenou ao povo que assentasse no chão, e tomou 7 pães, partiu, e após ter dado graças, os deu aos seus discípulos para que se distribuísse, repartindo entre o povo. E tinha também alguns peixinhos, e mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Verso 8 diz assim: e comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 10 cestos. A história nos narra que Jesus estava andando pelo deserto, e uma verdadeira multidão estava seguindo a Jesus. As pessoas queriam ouvir Jesus, as pessoas queriam tocar Jesus, as pessoas queriam receber os ensinamentos do Senhor Jesus. Acontece que passou um dia, certamente alguns foram embora para sua casa, passaram-se 2 dias, e passaram 3 dias, e Jesus chega para os discípulos e diz assim: trate dessas pessoas, porque a função dos discípulos, é função daqueles que seguem a Jesus, estar alimentando as multidões. Mas aquelas pessoas, mas os discípulos disseram assim: Jesus, nós não temos, ainda se tivesse aqui um caminhão cheio de pão, não daria para tratar dessas pessoas. Jesus diz assim: há 3 dias esse povo está comigo. Ali estava, querido, um povo perseverante, um povo que queria receber algo da parte de Deus, um povo que estava verdadeiramente com sede em saber o que é que Jesus podia fazer pela vida delas. E uma situação de fome é uma situação complicada. O maior problema sobre a face da terra é quando uma multidão de pessoas está faminta, não tem o que comer. E depois aquelas pessoas não podiam voltar para sua casa, mesmo porque alguns eram de muito longe, viviam muito longe, e há 3 dias não se alimentavam. A palavra de Deus nos fala que o profeta Jonas, no capítulo número 2, ele passou 3 dias no ventre de um peixe. Mas diz a palavra que aquele homem, que aquele profeta, ele clamou ao Senhor. Diga comigo: clamou. Ele clamou ao Senhor, e mesmo estando na barriga de um peixe, o peixe o cuspiu para fora da água. O primeiro peixe arremessador de profeta da face da terra. Ele lançou o profeta para fora da água. Por quê? Porque Jonas clamou ao Senhor. Eu quero que você entenda, querido, que Jesus chega para aqueles homens e pergunta assim: e agora? O que é que nós podemos fazer? Estamos diante de um impasse, de um problema. Porque se eles forem embora, eles vão morrer pelo caminho. É deserto, é muito árido, é muito seco. Não tem como eles voltarem para suas casas, porque alguns moram muito longe. E o que vamos fazer? Mas Jesus faz uma pergunta. Jesus diz assim: o que é que você tem? Querido, preste atenção. Muitas pessoas estão vivendo exatamente uma situação semelhante daquelas pessoas, daquela multidão. Pessoas que não têm como voltar atrás, porque certamente vai desfalecer no caminho, mas também não tem como ir adiante. E fica assim: agora, o que eu faço? Eu vou ou eu volto? É uma situação de verdadeiro deserto. Eu quero dizer a você que está passando por um deserto. Uma crise e um deserto
é a possibilidade de um grande milagre na sua vida. Eu não sei se você ouviu o que eu disse. Quando você está passando um momento de crise, um problema difícil, esse é exatamente o momento em que Deus quer entrar com ação na sua vida. É o momento que Deus quer fazer um milagre na sua vida. O caderno de Mateus, capítulo de número 10, verso 30, diz a palavra que Deus conta até mesmo os fios de cabelo que nós temos na nossa cabeça. Deus conhece os seus problemas, Deus sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, Deus sabe das suas dificuldades, Deus sabe das suas limitações, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe até mesmo quantas pétalas existe ou tem na primavera. Deus, meu querido, é aquele que conta as folhas das árvores. Por quê? Porque Deus é o autor da criação. Deus quem fez todas as coisas, e a matemática de Deus é exatamente perfeita. Por isso Jesus diz assim: quantos pães você tem? Eles disseram assim: nós temos, Jesus, nós temos 7 pães. E Jesus diz assim: é o suficiente. O grande problema é quando você está avançando, quando você está caminhando, quando você está animado diante das coisas da vida, mas de repente aparece um empecilho à sua frente, aparece uma pedra de tropeço, e aí ao invés de pela fé você continuar rompendo, pela fé você continuar seguindo em frente, você recua. Aí certamente você não está caminhando pela fé, você está caminhando por aquilo que os seus olhos enxergam. Não é tempo de caminhar pela vista, é tempo de caminhar pela fé. Não continue seguindo apenas por aquilo que você está vendo à sua frente. Talvez você veja enfermidade, talvez você veja dificuldade, talvez você esteja enxergando com seus olhos carnais problemas. Eu estou falando com você. É tempo de você começar a andar pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você não está enxergando a solução, mas a solução existe da parte do Senhor. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Por isso, continue esperando no Senhor. Tenha a humildade suficiente de continuar ouvindo a palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus no seu coração e dizendo assim: Deus já está agindo na minha vida. A Bíblia conta que um homem, um general de guerra, um homem muito forte, muito soberbo, muito altivo, porque ele havia vencido muitas batalhas, esse homem se chamava Naamã. Mas Naamã tinha um problema sério. As pessoas olhavam e estavam vendo um homem, um general muito bonito, mas quando ele tirava a sua farda, ele mostrava que a sua pele era pura ferida, era lepra. E Naamã precisava de um milagre da parte do Senhor. Naamã ouviu falar que um profeta poderia fazer uma oração e o Deus daquele profeta entraria com providência na vida dele. E Naamã chega na casa do profeta com uma carruagem, com uma comitiva muito grande, e o profeta sequer vai até a porta. O profeta apenas manda um recado, falou assim: olha, fala para esse homem, fala para esse general, para que ele possa ir até o Jordão e banhar 7 vezes, que se ele banhar 7 vezes no Jordão, certamente ele vai ser curado. Mas aquele general era muito orgulhoso, muito prepotente, e disse assim: quem sou eu para banhar no Jordão? Na Síria tem rios muito mais bonitos do que Jordão, eu não vou banhar em Jordão. A lepra estava consumindo o seu corpo, a tristeza daquele homem era muito grande, mas ele tinha uma coisa chamada soberba. Os soberbos não aceitam a palavra de Deus, os altivos não aceitam que a palavra trabalhe nos seus corações. Mas teve um servo daquele general que diz assim: general,
Obedeça a voz do profeta, general. Ele é um homem de Deus. Faça o que a palavra está ensinando, general. O senhor vai ver uma coisa. E afinal, se não acontecer nada, certamente o senhor não vai sair perdendo. E Naamã falou assim, tudo bem. E Naamã foi até o Rio Jordão e mergulhou uma vez, duas vezes, 3, 4, 5, 6. Na 7ª vez, o Deus de Israel fez um milagre na vida daquele general. A Bíblia diz que a pele daquele homem estava como que a pele de uma criança. Eu quero dizer a você, querido, que aquele Deus que fez a pele de Naamã se tornar nova, é o mesmo Deus que nós pregamos, é o mesmo Deus que continua fazendo milagres, é o mesmo Deus que vai fazer um milagre na sua vida. Eu não sei se você ouviu o que eu disse. Um dia, Deus deu uma ordem a um homem, há também um comandante, um líder, chamado Josué. A Bíblia diz que Deus fez com que Josué, que precisava entrar na cidade de Jericó, que Josué pudesse entrar naquela cidade, mas aquela cidade era rodeada de muralhas muito grandes, era muralha de 6 por 6. E Josué obedientemente ouviu a voz de Deus. Se Deus mandou que eu preciso dar 7 voltas ao redor da muralha, Josué diz assim, juntamente com todos os crentes de Israel, com todo o povo de Israel, nós haveremos de dar as 7 voltas. Eu acho interessante, porque Josué deu a primeira volta e não aconteceu nada. As muralhas estavam no mesmo lugar. A segunda, a terceira, a quarta, e nada, nem um ventinho estava acontecendo. Mas Josué esperava, ele cria nas promessas do Senhor. Quando Deus fala que vai derrubar muralhas, é porque Deus vai derrubar muralhas. Eu quero anunciar a você que hoje é o dia que as muralhas vão cair na sua vida. Muralha de miséria, muralha de enfermidade, muralha de tristeza, meu querido, muralha do inferno, muralhas de corrupção vão cair nessa cidade, na prefeitura, nesse país. Muralhas já estão caindo no nome de Jesus Cristo, porque nós cremos no Deus de Israel. E Josué dá a 5ª volta, nada. A 6ª, nada. E quando ele dá a 7ª volta, diz a palavra de Deus, que houve um estrondo, sem eles nem encostarem na muralha, porque nós não precisamos encostar. O próprio Deus assoprou sobre aquelas muralhas, e aquelas muralhas ruíram, e não sobrou nada. Depois que o pó abaixou, depois que a poeira abaixou, eles entraram e fizeram aquilo que eles precisavam fazer. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Eu não sei se você está entendendo aquilo que Deus já está fazendo na sua vida. A Bíblia nos conta uma outra história. A Bíblia nos fala a respeito de um homem, de um profeta. Esse profeta se chamava Elias. Está em 1 Reis, capítulo 18, verso de número 42. A Bíblia fala que Elias orou para que não chovesse sobre a face da terra. Por quê? Porque aquele povo de Israel, eles pararam de adorar a Deus. Eles pararam de buscar o Senhor. E o profeta disse assim, esse povo precisa passar por um estreito. Elias fez uma oração e durante 3 anos, não choveu sobre a face da terra. Durante 3 anos não choveu sobre a face da terra. Até que chega um momento em que aquele profeta diz assim, Senhor, agora chegou o momento que o Senhor vai fazer chover sobre a face da terra. Esse é o tempo que Deus vai fazer chover sobre a sua vida. Esse é o tempo que Deus vai fazer chover sobre a sua vida. Eu não sei se você ouviu o que eu disse. Deus vai fazer chover sobre a sua vida. Se você crê nessa palavra, dê um glória a Deus bem gostoso. Aleluia. E a Bíblia nos fala que aquele profeta subiu ao monte, juntamente com o seu ajudante. E quando ele chegou no monte, minha irmã, quando ele chegou no monte, querido, diz a palavra que ele se ajoelhou e colocou a cabeça
entre os joelhos. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando vai orar, ele coloca a cabeça no chão, a boca no pó. O profeta, irmão, ele colocou a cabeça entre os joelhos. Isso me lembra uma criança que está nascendo. Isso, na verdade, foi um ato profético. Quer que nasça algo na sua vida, dobre os seus joelhos, coloque a sua cabeça entre os joelhos, dobre-se na presença do Senhor, porque algo vai nascer na sua vida. Algo vai nascer na sua vida. Apenas aqueles que creem, levantem as suas mãos e glorifiquem ao Senhor. Algo já está nascendo sobre a sua vida. A palavra diz que o profeta pede ao seu ajudante: vai lá, suba em cima do monte, dê uma olhada se tem alguma nuvem, se vai chover, tem algum sinal de chuva. E o rapazinho foi lá e voltou e falou assim: profeta, nenhum sinal de chuva. Vai a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. A hora que chega a sétima vez, vai mais uma vez, por favor. Quantas vezes? 7 vezes. Quantos pães Jesus multiplicou? 7 pães. 7 é o número da perfeição. 7 é o número da perfeição. A Bíblia diz que o profeta perguntou ao seu ajudante: e agora? Tem algum sinal? E o ajudante diz assim: profeta, muito sinal não tem não, mas tem uma nuvem no céu. Que tamanho é a nuvem? A nuvem do tamanho da mão de um homem. É muito pequeno, irmão. É muito pequeno a mão de um homem. Uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem no céu. E o profeta diz assim: o homem de Deus, a mulher de Deus, quando vê apenas um sinal, basta um sinal para ele começar a glorificar o Senhor. Basta um sinal para ele dizer assim: Deus já está operando. Basta um sinal para ele dizer assim: Deus vai mandar chuva, e vai ser muita chuva, e vai chover sobre a terra, e as plantas vão nascer, e o gado vai beber água, e nós seremos felizes, e teremos fartura. Ele estava vendo apenas uma nuvenzinha do tamanho de quê? Do tamanho da mão de um homem. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Uma nuvem é apenas um sinal. Deus está te mostrando apenas um sinal daquilo que Ele vai fazer na sua vida. Eu não sei se você entendeu o que eu disse. Mas o que eu preciso fazer? Talvez essa seja a sua pergunta. Meu querido, o que você precisa fazer é abrir o seu coração para receber as promessas da parte de Deus. Quando você abre o seu coração, Deus abre as janelas do céu e semeia sobre a sua vida. Abra o seu coração para receber da parte do Senhor. Deus abre as janelas do céu e Deus começa a operar na sua vida. Jesus faz uma pergunta: o que é que vocês têm para oferecer? Nós temos, Jesus, apenas 7 pães. Eram homens e mulheres que estavam no deserto. Eu sei que muitas pessoas estão no deserto, querido. Qual a diferença? A diferença é passar o deserto tendo Jesus ao seu lado. Um deserto sem Jesus do lado, meu querido, é triste. Mas passar pelo deserto tendo Jesus ao seu lado faz toda uma diferença na sua vida. Eu quero convidar você que precisa de um milagre da parte do Senhor a colocar a mão sobre o seu coração. Apenas aqueles que precisam. Deus, em nome de Jesus, Pai querido, tem pessoas que creem nas tuas promessas, que creem nas tuas palavras. Por isso, nesse dia, Pai, nesse dia tão especial, nesse momento tão especial, Senhor, nós clamamos porque sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente.
que o Senhor entre com providência sobre os seus servos, sobre as suas servas. Pai querido, em nome de Jesus, que esse povo possa perseverar nos teus caminhos. Eu estou dizendo, perseverar nos caminhos do Senhor, clamando ao Senhor, recebendo da parte do Senhor o especial, o excelente, diga comigo, excelente, da parte de Deus. Amém, amém, graças a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo.